Fala, pessoal! Palpites do Xande na área trazendo os melhores palpites de futebol para essa quarta-feira, 14 de janeiro. Turma, temos uma meta de 200 likes e 50 comentários, alcançando essa meta. No próximo vídeo, além da sugestão do bilhete normal, eu trago outra sugestão que pode ser um bingo de odd bem maior. Então mete o dedo aí. Lá ele! Vamos pra cima! Nossa primeira partida é entre Wolfsburg e St. Pauli. O Wolfsburg atravessa uma fase de extrema instabilidade emocional e técnica. Atualmente na 14ª posição com 15 pontos, a equipe vem de uma derrota traumática e histórica por 8-1 contra o Bayern de Munique. O desempenho em casa tem sido uma preocupação constante para o técnico, somando apenas uma vitória nos últimos 9 jogos disputados. O St. Pauli, ocupando a 16ª colocação com 12 pontos, vive um momento de maior solidez defensiva, embora ainda encontre dificuldades para converter boas atuações em vitórias. A equipe está invicta há 4 partidas consecutivas, demonstrando uma resiliência notável ao arrancar empates contra adversários teoricamente superiores. Contudo, o retrospecto geral é modesto, com apenas 2 vitórias conquistadas nos últimos 14 confrontos realizados na temporada. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é a vitória do Wolfsburg, mas com um empate anula, e acredito também em um possível ambos marcam. E o palpite de placar exato é 2-1 para o Wolfsburg. Próxima partida é entre Napoli e Parma. A equipe do Napoli ocupa atualmente a 4ª posição, somando 39 pontos e mantendo-se firme na briga pelas vagas diretas da Liga dos Campeões e pelo título. O time napolitano ostenta uma invencibilidade em seus domínios nesta temporada. No entanto, o desempenho nos últimos jogos ligou um sinal de alerta, já que a equipe vem de 2 empates consecutivos por 2-2 contra a Inter de Milão e, surpreendentemente, contra o Hellas Verona. O Parma encontra-se na 14ª colocação, com 21 pontos conquistados, lutando para se distanciar da zona de rebaixamento e estabelecer uma campanha de meio de tabela. A equipe chega para este duelo com a confiança renovada após uma vitória por 2-1 contra o Lecce na última rodada. Apesar de ser considerado o azarão, o time demonstrou resiliência defensiva e eficiência nos contra-ataques, fatores que serão cruciais para tentar pontuar fora de casa contra um dos gigantes da competição. O palpite mais provável é a vitória da Napoli. O palpite mais arriscado é a vitória da Napoli e mais de 1,5 gols na partida. E o palpite de placar exato é 2-0 para a Napoli. Próxima partida é Al-Ahly e Al-Ta'awun. Al-Ahly ocupa a 4ª posição na tabela com 28 pontos. A equipe de Jeddah busca consolidar sua vaga na elite continental. O time demonstra um futebol ofensivo e busca utilizar o fator casa para encostar nos líderes, embora enfrente desafios significativos com a ausência de peças fundamentais em seu esquema tático para este duelo específico. Nos últimos 5 jogos, a equipe somou 4 vitórias e apenas uma derrota. Al-Ta'awun está na 3ª colocação com 31 pontos. O Al-Ta'awun demonstra uma solidez defensiva notável e eficiência cirúrgica nos contra-ataques. A equipe soma 10 vitórias na competição. Nos seus últimos compromissos, obteve 3 vitórias, um empate e uma derrota, mantendo-se como um dos visitantes mais indigestos do campeonato. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida. O palpite arriscado é a vitória do Al-Ahly. E o palpite de placar exato é 2-1 para o Al-Ahly. Próxima partida é Hoffenheim e Mönchengladbach. Hoffenheim. A equipe ocupa atualmente a 6ª posição na tabela, somando 27 pontos em 15 jogos disputados. O time vive um momento de afirmação na parte de cima da classificação, lutando diretamente por uma vaga em competições europeias. O Mönchengladbach encontra-se em uma situação intermediária e mais desconfortável, ocupando a 10ª posição com 19 pontos.
Com 16 jogos realizados, a equipe apresenta um desempenho irregular, tendo marcado 22 gols e sofrido 24. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é a vitória do Hoffenheim, mas com o empate anula e acredito em um possível ambos marcam. E o palpite do placar exato é 2-1 para o Hoffenheim. Próximo palpite é Colônia e Bayern de Munique. O Colônia ocupa a 11ª posição com 17 pontos. A equipe busca estabilidade, tendo empatado seu último compromisso por 2-2 contra o Heidenheim. Nos jogos recentes, o time alternou resultados, com uma vitória magra sobre o Lugano e derrotas para Union Berlin e Leverkusen. O grande desafio do Köln tem sido a consistência defensiva, já que sofreu gols em todos os seus últimos 11 jogos. O Bayern de Munique vive um momento de absoluto domínio. A equipe lidera a competição com 44 pontos, ostentando uma invencibilidade impressionante. Nos últimos jogos, o time de Munique demonstrou um poder ofensivo avassalador, vindo de uma vitória histórica por 8-1 contra o Wolfsburg e outra goleada por 5-0 sobre o Red Bull Salzburg. O palpite mais provável é a vitória do Bayern de Munique. O palpite mais arriscado é a vitória do Bayern de Munique e mais de 1,5 gols na partida. E o palpite de placar exato é 3-0 para o Bayern de Munique. Próximo palpite é entre RB Leipzig e Freiburg. O RB Leipzig ocupa atualmente a 4ª posição na tabela, com 29 pontos conquistados em 15 jogos. A equipe está na zona de classificação para a Champions League e possui um ataque muito eficiente, tendo marcado 30 gols até aqui. Entretanto, o momento recente é de oscilação. Nos últimos 5 jogos, somou 2 vitórias, um empate e sofreu 2 derrotas consecutivas em seus compromissos mais recentes contra Union Berlin e Leverkusen. O Freiburg encontra-se na 8ª colocação, somando 23 pontos em 16 partidas disputadas. O time vive uma fase de ascensão e confiança. Nos últimos 5 jogos, conquistou 3 vitórias, incluindo um resultado positivo recente contra o Hamburgo, além de um empate e apenas uma derrota. É uma equipe resiliente, mas que possui um saldo de gols zerado, tendo marcado e sofrido 27 tentos. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida e acredito na vitória do RB Leipzig, mas com o empate anula. O palpite mais arriscado é a vitória do RB Leipzig. E o palpite de placar exato é 2-1 para o RB Leipzig. Próxima partida é entre Inter e Lecce. A Inter ocupa atualmente a 1ª posição na tabela, somando 43 pontos. A equipe vive um momento de solidez, vindo de uma sequência positiva com 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos pela Liga. Em seu compromisso mais recente, empatou em 2-2 contra o Napoli, demonstrando um ataque eficiente que já marcou 42 gols na competição. O Lecce, por outro lado, encontra-se em uma situação delicada na 17ª posição, com apenas 17 pontos, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. O desempenho recente é preocupante. A equipe vem de 2 derrotas consecutivas para Parma e Roma, tendo conquistado apenas uma vitória em suas últimas 5 apresentações. Com apenas 13 gols marcados em 19 jogos, o time possui um dos ataques menos produtivos do campeonato. O palpite mais provável é a vitória da Inter e mais de 1,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é mais de 2,5 gols na partida. E o palpite de placar exato é 3-0 para a Inter. Próximo palpite é entre Albacete e Real Madrid. O Albacete chega a esta fase da competição após uma importante vitória contra o Celta de Vigo, decidida nos pênaltis. No entanto, o desempenho recente da equipe é preocupante. Nos últimos 5 jogos, somou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe demonstra dificuldades ofensivas, tendo passado em branco no último jogo contra o Real Sociedad B e sofrido derrotas em casa para Leganés e Málaga por 3-1. O Real Madrid entra como grande favorito, ocupando uma posição de destaque natural em qualquer competição espanhola.
Apesar de vir de uma derrota apertada por 3-2 no clássico contra o Barcelona, o histórico recente é muito sólido, com 4 vitórias nos últimos 5 jogos. A equipe demonstrou grande poder de fogo ao aplicar 5-1 no Betis e vencer o clássico contra o Atlético de Madrid por 2-1 fora de casa. O palpite mais provável é a vitória do Real Madrid. O palpite mais arriscado é a vitória do Real Madrid e mais de 1,5 gols na partida. E o palpite de placar exato é 3-0 para o Real Madrid. Próximo palpite é entre Chelsea e Arsenal. Chelsea vive um momento de maior instabilidade em comparação ao seu rival. Embora venha de uma vitória expressiva por 5-1 contra o Charlton, os resultados anteriores mostram oscilação, com 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. O Chelsea precisa utilizar o fator casa nesta primeira partida para superar a irregularidade defensiva. Arsenal chega para este jogo de ida em uma fase excepcional e de muita confiança. Nos últimos 5 confrontos, a equipe conquistou 4 vitórias e apenas um empate, demonstrando um ataque avassalador que marcou 13 gols nesse período. A vitória recente por 4-1 sobre o Portsmouth reforça o favoritismo da equipe, que parece ter encontrado o equilíbrio ideal entre solidez defensiva e eficiência ofensiva para buscar uma vaga na final. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é a vitória do Arsenal, mas com um empate anula. E o palpite de placar exato é 2-1 para o Arsenal. Próximo palpite é entre AZ Alkmaar e Ajax. O AZ Alkmaar chega para este duelo após uma vitória magra por 1-0 contra o Volendam, mas seu desempenho recente é marcado por instabilidade. Nos últimos 5 jogos, a equipe somou 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Apesar da irregularidade, o AZ tem um trunfo psicológico. Não perde para o Ajax há 9 confrontos diretos, incluindo uma vitória por 2-0 na edição anterior desta mesma Copa. O Ajax, por outro lado, vive uma fase de ascensão e ocupa a 3ª colocação na Liga Nacional. A equipe de Amsterdã vem de uma sequência positiva, com 4 vitórias e um empate nos últimos 5 compromissos, incluindo uma goleada por 7-2 sobre o Excelsior Maasluis na fase anterior da Copa e um triunfo recente por 3-2 sobre o Telstar. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é ambos marcam e acredito também em mais de 2,5 gols na partida. E o palpite de placar exato é 2-2. Pessoal, se você gostou dos palpites, clica no like e deixa o seu comentário e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos pra cima! Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galera. E como participar, galera, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show. Turma, você está esperando o que para participar do grupo VIP do Xande? Vem com o Xande, vem com o Xande Show. Pessoal, minha sugestão de bilhete é a vitória da Inter, vamos na vitória da Napoli em um dos tempos e vamos na vitória do Real Madrid. Pessoal, digita nos comentários se vocês gostaram dos palpites e do bilhete. Desejo para vocês tudo de bom, fiquem todos com Deus.